Vamos conversar hoje aqui no estúdio do MT Econômico com o Fábio Granja, ele que é superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas da capital de Mato Grosso, Cuiabá, e também responsável pelo Núcleo de Inteligência de Mercado, que é um núcleo responsável pelas pesquisas, né, pela análise do cenário aí com os comerciantes e consumidores de Cuiabá e de regiões aqui próximas. Até falando um pouco sobre isso, o núcleo, ele pega aqui a parte da capital e também as regiões adjacentes? Quais as cidades, assim? Olá, Alessandro, um prazer estar aqui com você, participar dessa entrevista, trazendo informações aí importantes, principalmente referente ao nosso comércio, né, um pouquinho do nosso cenário. O Núcleo de Inteligência de Mercado da CDL Cuiabá, ele realiza vários estudos que envolve, claro, a nossa capital, a Baixada Cuiabana, mas também em alguns momentos a gente avalia todo o estado de Mato Grosso, até porque nós temos outras 55 CDLs, além da CDL Cuiabá, que compõem o nosso sistema dentro do estado. Então são informações relevantes que a gente acaba passando aí, principalmente para o nosso associado, para que ele possa ter uma estratégia dentro dos seus negócios e também ter algumas tomadas de decisões aí que possam ajudar a fomentar os seus negócios, as suas vendas e assim movimentar o nosso comércio. Que ótimo, Fábio. Então, assim, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Falando um pouco de pesquisa, né, até alguns dias a gente acompanhou uma recente pesquisa na CDL sobre a expectativa do comerciante e do consumidor em relação ao final de ano. Mas antes da gente falar do final do ano, nós estamos vivendo um cenário de pós-pandemia, né? Vamos dizer assim. Um pós-pandemia que se misturou com um cenário eleitoral, que também deu um pouco de incerteza no mercado, né? Como é que vocês avaliam, diante desses levantamentos, quais são essas expectativas dos comerciantes? O comerciante ainda está inseguro? Ele já está um pouco mais otimista? Como é que é a avaliação da entidade lá de vocês? Olha, o primeiro ponto, né? A pandemia foi um desastre para principalmente o nosso comércio de uma forma mais ampla. É claro, alguns setores acabaram se sobressaindo, mas foi muito prejudicial, até porque até hoje muitas empresas estão pagando linhas de empréstimos que fizeram na época da pandemia para poder manter os seus negócios, para poder manter os empregos, e até hoje estão pagando isso. Nós conseguimos ter um movimento melhor ali no segundo semestre de 2021, Natal de 2021 foi muito bom, iniciamos o 2022 dando aquele fôlego novamente, gerando emprego, gerando renda, que sempre trata-se sempre do nosso principal objetivo, porque com emprego e renda você acaba fomentando e fazendo com que a economia gire. Agora, quando a gente chega nesse período eleitoral, nesse segundo semestre que entra esse período eleitoral, nós sabemos que teve uma divisão muito grande, né, grupos distintos, e esse radicalismo, tanto de um lado como de outro, de certa forma não foi positivo e não é positivo para o cenário econômico. Quando a gente analisa o segundo semestre, a gente percebe vendas, por exemplo, que batemos recordes no primeiro, no segundo já começa a ter quedas, principalmente depois do resultado das eleições. Começamos a ter quedas que chegou até mesmo agora, impactou até mesmo na Black Friday, que é um dos principais períodos de vendas nossos. Pois é, Black Friday, ela teve esse impacto por conta desse cenário eleitoral, as pessoas ficaram menos confiantes, porque historicamente, todo ano o pessoal, muitos consumidores, né, esperam esse momento para poder fazer as compras com um preço mais baixo. Mas pelo que você está falando, a Black Friday esse ano não foi tão satisfatória assim em relação aos indicadores do comércio, é isso? A Black, ela vinha ano após ano crescendo, 10, 15, 20%, 10, 15, 20%, e nesse ano, depois desses 10 últimos anos de crescimento, nós tivemos uma queda no comércio eletrônico de 4,4% e nas lojas de rua de 3,5%. Então, quando a gente olha, vamos analisar a fundo. É claro, é o cenário político. Algumas pessoas começaram a segurar os seus recursos,
até porque não sabem ainda o que pode acontecer. É um novo governo que vem, com proposta totalmente diferente do que estava. Então, boa parte desse público acaba ficando inseguro, sabe? O que pode acontecer e acaba retendo parte dos seus recursos. Agora, tem um outro fator, que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, que é uma novidade em fim de ano, né? A gente sabe que dezembro, final de novembro com dezembro é o principal período de vendas para o varejo, e aí vem uma Copa do Mundo. O que vai acontecer? Vai aumentar ou vai diminuir as vendas? E nós estamos sentindo pelo comércio, que ela está impactando de forma negativa. Ela beneficiou alguns setores de forma específica, como é a venda de TVs, por exemplo. Teve um aumento, mas ela não supre todo o varejo, todo o mercado. Porque tem uma cadeia muito maior no varejo. Tem uma cadeia muito maior. E tem outros setores específicos, que são o ramo de alimentação e bebidas. Então, bares, restaurantes e supermercados, a maioria teve um impacto positivo. Agora, o varejo em si, as lojas, ramo de confecções, sapatos, perfumarias, eletrodomésticos, esses daí estão sentindo enquanto nós tivermos essa Copa do Mundo. Olha só, às vezes a gente tem aquela percepção que a Copa vai ajudar o comércio, às vezes ajuda um segmento do comércio e não o comércio como um todo, né? Exatamente. Pelo que você está dizendo. Exatamente. Aí. Se fosse em junho, a gente poderia até dizer que poderia ajudar. Por quê? Porque o movimento em junho ele é menor. Então, quando a gente compara com um dia normal, um mês normal, ela impacta de forma positiva. Agora, quando você entra no principal período de vendas do ano, que é onde as pessoas compram, presenteiam, se autopresenteiam, aproveitam a primeira parcela do 13º, aproveitam a segunda parcela do 13º, então a gente espera um volume maior. E quando a gente olha esse ano com os outros anos, esse início de dezembro, além da Black, esse início de dezembro, ele está um pouco abaixo dos anos anteriores. Certo. E para a segunda metade de dezembro, né, o consumidor ele deve efetivar mais compras no comércio, deve dar uma retomada? A nossa expectativa ela é positiva. Sabe? Positiva, a gente né? não se entrega, não, né? Tá no sangue do lojista ali. A nossa expectativa é positiva, até porque a pesquisa nos trouxe informações que nos trazem essa base para que possa gerar aí melhores vendas, principalmente nessa segunda quinzena de dezembro. A gente até coletou esse dado, 76% dos consumidores devem realizar compras nesse fim de ano, né? Exatamente, 76% dos consumidores em Mato Grosso disseram que vão comprar nesse final de ano. E o interessante, a média de presentes estipulado dentro da pesquisa está em 6 presentes. Então a gente está falando em presentes para familiares, colegas, a volta do amigo oculto, essas participações. Então isso ajuda a fomentar o comércio de uma forma mais ampla. O valor de gasto, somando todos esses presentes, o que pretende gastar, está em torno de R$ 1.002, o que é uma média interessante quando a gente compara com outros anos, ela está acima. Isso está representado na própria pesquisa, que 40% dos entrevistados falaram, olha, eu vou gastar mais do que o ano passado, porque nesse ano eu vou comemorar mais. Então, isso nos traz um otimismo para que a gente possa recuperar o que a gente perdeu na Black Friday, né? E a gente possa recuperar essa primeira quinzena aí de dezembro. Porque tem todo esse sentimento também da confraternização física, né? Das pessoas se reunirem com mais segurança. Eu lembro ano passado, eu estava até passando com meu irmão, todo mundo ainda com medo, né, de pegar... Eu peguei Covid ano passado, na virada do ano, mas todo mundo ainda estava com medo, com máscara, com uma situação que hoje as pessoas já estão um pouco mais tranquilas, né? É claro que existem alguns indícios aí de coisas pontuais que o Covid está voltando, mas nada se comparado ao ano passado e retrasado, né? Exatamente, apesar dessa volta, né, você hoje tem um remédio ali, você tem a vacina, né, é uma questão de realmente estar com a vacina em dia, se proteger, porque essa doença, pelo que nós vimos, ela não vai acabar.
Então, nós precisamos realmente nos vacinarmos, nos protegermos e levar uma vida normal. O que não pode mais, né, é pensar aí em fechar comércio, restringir, né, o ir e vir das pessoas. E isso realmente não pode, porque o impacto ele é Até porque dramático. acho que perceberam, né, as autoridades, na época da pandemia, um dos lugares mais seguros que tinha era dentro do comércio, porque você tinha medidas de biossegurança, você entrava, eram todos os funcionários com máscara, álcool gel, e onde que era o maior risco? Dentro das famílias, né? Que todo mundo se abraçava, sem máscara, dava aquela relaxada, né? Então, eu acho que as autoridades perceberam isso e viu que o caminho não é fechar o comércio, né, Fábio? Não, não é o caminho. Na época, nós conseguimos levar até vários estudos para as autoridades, mostrando isso. Dentro da instituição mesmo, dentro da CDL, a gente percebia que os casos, é complicado você julgar isso, né? Mas os casos que apareciam, quando você ia investigar, era porque realmente tinha participado de alguma confraternização dentro de casa, recebido algum ente que veio de uma outra cidade, de um outro estado, e não era, de fato, dentro do trabalho, que dentro do trabalho a gente tinha todas as medidas, todas as proteções necessárias. Certo. Agora vamos traçar dois paralelos. 76% dos mato-grossenses pretendem presentear nesse fim de ano. Por outro lado, 78,9% da população brasileira endividada, né? Segundo dados aí da CNC, da Confederação Nacional do Comércio. Como é que fica essa situação? As pessoas querendo gastar, mas ao mesmo tempo endividadas. Como é que isso vai se equalizar aí nesse fim de ano? Olha, nós fizemos uma pesquisa também, onde mostrou que a maior parte da primeira parcela do 13º seria direcionada para acerto, negociações de dívidas. Nós extraímos um relatório do banco de dados nosso, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, que abrange também a Serasa, e nós identificamos que dentro do estado de Mato Grosso, nós tivemos uma queda no número de devedores. Nós tínhamos em torno de 1.150.000 no início do ano, e hoje nós estamos com 1.080.000. Quando você analisa o cenário nacional, no cenário nacional teve um aumento de 9,7%, enquanto Mato Grosso teve queda. E eu gosto muito... A queda foi de quanto em Mato Grosso? Mato Grosso deu quase 3,5%, 3,47%. Caiu 3,47% e o nacional aumentou 9,7%. 9,7%. Olha só a diferença. Ou seja, é uma diferença de 9 mais 3, 12%, né? A lacuna aí, né? Exatamente. E isso é muito interessante, né? Mostra que realmente o nosso estado ele é diferente, né? A gente sabe que tem o agro aqui muito forte, mas além do agro, nós temos a indústria, tem o comércio, e o que tem mostrado isso, que a gente tem enxergado, é justamente esse retorno da geração de empregos. Que a gente conseguiu gerar muitos empregos no segundo semestre de 2021 e durante todo esse ano de 2022. Mato Grosso hoje tem a segunda menor taxa de desemprego, já está passando para a primeira. Santa Catarina era o primeiro estado, Mato Grosso estava em segundo, e agora, pelos números, a gente deve ocupar essa primeira colocação. Até notícia fresquinha, né, que a gente publicou hoje aí, dados da CDL, sobre o setor de serviço, que está bem forte também, né, aliado ao setor de comércio. Ele está assim, ajudando muito nessa recuperação dos empregos, né? Serviços e comércio são os que realmente mais empregam dentro do estado. A gente emprega o ano todo. E aí nós temos outros setores que em alguns momentos empregam mais, né? O agronegócio mais no início do ano, no primeiro semestre, assim como a indústria, e comércio e serviços tem uma média durante todo o ano e intensifica mais no segundo semestre por causa justamente do período natalino. Então a gente conseguiu aí, são mais de 70.000 novos postos de trabalho que foram gerados no estado, e esse número poderia ser ainda melhor. Porque nós temos vagas de empregos dentro aqui do estado que não estamos conseguindo preencher por falta de mão de obra qualificada. E tem algumas funções que a gente não está conseguindo preencher, não é nem necessariamente pela falta de mão de obra qualificada, mas é por não ter pessoas interessadas em assumir algumas vagas. Principalmente vagas
mais braçais, né, vagas para a indústria, vagas de vendedores. Hoje está bem mais complicado do que quando a gente compara aí há 5 anos, há 6 anos Você atrás. acha que isso tem muito a ver com esse reflexo que teve na pandemia do aumento do empreendedorismo de necessidade, né? Vamos falar assim, porque tem o empreendedorismo de oportunidade, né? Quando a pessoa junta um recurso financeiro, fala, vou planejar e abrir um negócio, né? E tem aquele empreendedorismo de necessidade, né? Perdeu o emprego, não está achando e agora, de repente, vira um microempreendedor, começa a vender alguma coisa. Tem esse impacto aí de pandemia atrelado? Tem. São 2 fatores. Um é esse, né? Eu perdi o meu emprego durante a pandemia e agora, o que eu vou fazer? E aí começou a trabalhar, seja no ramo de alimentação, né? A fazer desde marmita, desde chocolates, desde doces. Comecei a fabricar, vender dentro do mercado. Vi que aquilo ali começou a trazer renda, trazer receita, e eu fui criando a minha independência. A partir disso, alguns criaram até MEIs e outros continuam trabalhando totalmente na informalidade até hoje. Se acostumaram com aquilo ali, se adequaram, se adaptaram a uma nova realidade e não querem voltar neste momento para o mercado formal. Viram que pode ser o próprio chefe, né, o próprio patrão, ao invés de, às vezes, querer submeter, né, a regras corporativas e tal. Exatamente. Se bem que tem os dois mundos, né, Fábio? Eu sou empreendedor também, mas existe o lado do colaborador, do funcionário, que tem inúmeras vantagens que os empreendedores não têm, né? Nós vamos falar aí, férias, né? O empreendedor não tem férias, né? O colaborador tem 13º, benefícios, né? Aposentadoria. Então, aquelas pessoas que muitas vezes estão empreendendo, é muito bom, bacana, mas saiba que do outro lado, como no país a gente vive um país de bastante conquista das leis trabalhistas, né? Sim. Existem muitas vantagens também em ser um colaborador, né? Exatamente. E um outro ponto, né, é que existe uma outra fatia da população que ela não está totalmente na informalidade. Ela se aproveitou de um benefício, né, de um auxílio vinda do governo para poder ajudar no seu sustento, e ela pegou esse auxílio e somou com alguns chamados bicos. E complementou a sua renda e também se acostumou com aquilo dali. A gente até vem numa luta, nós não somos contra o auxílio, ele é importante para a economia, muitas pessoas precisam, estão na linha da pobreza, mas a gente é muito a favor eu te dou o auxílio, mas eu quero que você aprenda, eu quero que você volte para o mercado de trabalho. Então, assim, simplesmente dar o auxílio é algo que a gente tem levado para os entes públicos. Vamos refletir um pouco. É melhor dar o emprego, né? Exatamente. Porque é uma coisa mais contínua. Nós fizemos até um projeto no ano passado que se chama Despertar. Eu faço questão de falar desse projeto, porque ele foi muito bonito. Passaram pela CDL 5.000 pessoas. Essas 5.000 pessoas estavam desempregadas. O que nós fizemos? A gente ficou de entregar uma cesta básica para cada uma delas. Só que não só entregamos a cesta. Para receber a cesta, ela passou por um treinamento. Ela saiu com o currículo dela pronto lá de dentro, ela ficou sabendo como se portar dentro de uma entrevista de trabalho, ela ficou conhecendo um pouco mais sobre as ferramentas hoje utilizadas nesse novo momento que nós estamos vivendo, ferramentas de trabalho, e ela pôde sair dali com seu currículo, com um certificado em mãos e com um caminho a ser trilhado. Aí sim ela recebeu a cesta básica. A gente não só deu, nós procuramos ensinar. Ou seja, não foi um projeto meramente assistencialista, né? Foi também agregando essa qualificação, esse encaminhamento para o mercado, né? Exatamente, e é o que nós acreditamos. Sim. Porque, assim, o que realmente vai fazer a economia girar de uma forma positiva é o emprego, e a renda. Exatamente. Não é o auxílio. Ninguém consegue sustentar o auxílio se o empresário não estiver tendo um movimento positivo dentro do comércio, dentro da indústria, dentro da economia. E tá aí o presidente eleito aí, ó, suando para poder furar o teto lá para manter o auxílio, né? Mas a gente sabe que é por pouco tempo, daqui a pouco não vai conseguir manter todo
esse volume, né, que são bilhões e bilhões, né? Exato, porque o que mantém um auxílio? É o imposto, é a arrecadação. Exatamente. Agora, se eu não estiver vendendo, não estiver girando a economia aqui, como que vai existir a arrecadação? Se não tiver arrecadação, como que vai manter o auxílio? Exato. Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar bem e refletir bem. Certo. Agora, como você disse, nessa reta final, a expectativa, né, na segunda quinzena aí de dezembro é realmente dar um up nas vendas, né? Pegar aquele resultado não muito satisfatório do Black Friday, já pegar mais ou menos um final de Copa e as pessoas centralizarem ali no Natal, né? Porque parece que muita gente está esquecendo do Natal, né? Com esses eventos aí. 74% dos consumidores, segundo a pesquisa da CDL, né, que a gente viu recentemente, pretendem, gostam, aliás, de participar de campanhas, né? Campanhas de Natal, alguma coisa de premiação. E já que ele vai gastar, né, ele quer ir num lugar que pode concorrer a alguma coisa, né? Em vez de ficar só jogando lá na loteria. Então, é um dado muito interessante, né? 74% dos consumidores gostam de participar de campanhas promocionais, né? E a CDL, a FCDL, né, a federação como um todo, está realizando uma campanha de Natal nesse final do ano. Explica pra gente como é que funciona essa campanha, né? Como que é a adesão tanto do lojista quanto dos consumidores, como que eles participam. Perfeito. Primeiro, nós só realizamos a campanha justamente porque existe essa quantidade de pessoas interessadas em participar de sorteios, de premiações. Isso atrai ela para dentro de uma empresa. E quando a gente olha aquele pequeno que não tem condição de ter a sua própria campanha, porque o investimento é alto para fazer uma campanha totalmente legalizada, quando a gente enxerga ele, principalmente esse pequeno, nós como uma associação, a gente procura elaborar estratégias para que ele possa, vamos dizer, concorrer de uma forma mais próxima daquela grande rede ou de uma loja que está dentro de um shopping que tem uma campanha própria. Então a gente procura elaborar estratégias. E essa estratégia da campanha Natal Premiado CDL é justamente para atrair os consumidores para consumirem dentro desse mercado local. Porque, mais uma vez, para que a economia realmente gire de forma positiva, a gente tem que fomentar a economia local. Certo, né? Porque somente o dinheiro circulando ali, com o dinheiro circulando, que vai gerar oportunidade de emprego, renda e de crescimento. Quando você fala economia local, não são apenas as lojas do centro, né? Também são as lojas de bairro, né? Não, hoje Cuiabá, vamos olhar Cuiabá principalmente, hoje você tem mini cidades, né, em bairros ali com toda a estrutura. Certo. Você tem grandes redes, você tem a empresa local que surgiu ali, então não é mais somente a região central, é a cidade como um todo, tá? Então, assim, a campanha Natal Premiado, ele visa, tem esse objetivo. Nós estaremos sorteando vários prêmios, né? Carros 0 quilômetro, vales compras no valor de R$1.000, caminhões de prêmios, tem a mobília de uma casa completa dentro desses caminhões, motos 0 quilômetro, e assim, com valor de compra bem pequeno. Como que funciona? Eu, Fábio, como consumidor, se eu for lá na loja do João e comprar R$20, eu vou pegar a nota fiscal, guardar ela aqui comigo. Eu vou na loja do José, comprei R$40. Vou na loja do Pedro, R$100. O que eu vou fazer? Eu vou acessar o portal oficial dessa campanha, que é o natalpremiadomt.com.br. Vou fazer o acesso lá, vou me cadastrar, colocar meus dados pessoais ali, vai gerar um login e uma senha para mim. Certo. A partir desse momento, eu vou pegar cada uma dessas notas, vou fotografar, como se você fosse mandar aí uma imagem, uma foto para um colega pelo WhatsApp, é a mesma coisa, você vai tirar uma foto e vai inserir dentro do sistema. Então tá tudo eletrônico, não precisa daquela urna, colocar o papelzinho, Tudo eletrônico. O que eu preciso na hora de fotografar é fotografar principalmente o nome da empresa, para saber se aquela empresa está participando da campanha, e o valor total da nota. Tirei a foto, inseri no sistema, eu vou pegar aqueles R$20, aqueles R$40, todas aquelas notas vou inserir. O sistema vai gerando um crédito. Vamos lá, eu tenho um crédito de R$120 de compras que eu fiz.
R$ 120 vai me dar direito a 2 cupons. A partir de quantos? É R$ 50? São R$ 50. R$ 50 é um então, cupom. No acumulado, não é assim. É que às vezes as pessoas confundem que é compras acima de 50. Não. As compras podem ser de todo e qualquer valor, mas a soma das notas tem que ser pelo menos R$ 50. Certo. Aí gera um cupom. Então, a cada R$ 50 vai sendo gerado um cupom para que eu possa participar desse sorteio. Como que funciona? A gente tem uma estrutura, tem um time lá, que todos os dias eles vão verificando essas notas e vão aprovando. Dei o ok, esse time ele já imprime esse cupom e ele coloca com lacre, sabe? A gente tem uma sala cofre lá dentro com lacre, coloca esses cupons para que no dia do sorteio a gente tire esse lacre que está com data, hora, vai ter auditor na hora, a gente tira isso, vamos despejar numa urna e vamos transmitir ao vivo pelas redes sociais para que todo mundo possa ter acesso à transparência dessa campanha. Então, também é impresso e auditável. Exatamente, exatamente. Então, assim... Está mais moderno que o sistema eleitoral, então impresso e auditável. Exato, né? Verdade. Então, é totalmente... Eu não preciso me preocupar em preencher, é tudo eletrônico, certo. Acessei o site, tirei a foto das notas, inseri e eu vou acompanhando. Já imprimiu meu cupom ou não imprimiu? E é interessante que é acumulativo, né? Hoje, inclusive, eu estava no supermercado e tinha uma promoção lá. A cada R$ 50 gerava um número lá para concorrer. E minha compra deu menos de R$ 50, eu perguntei para a moça do caixa, mas eu não posso pegar essa nota, acumular com uma próxima? Ela falou, não, tem que gerar já agora no mínimo R$ 50. Ou seja, uma mecânica promocional que eu saí de lá triste, né? Eu falei, poxa, eu queria juntar essa notinha, semana que vem eu compro mais um pouquinho. Sim. No caso da campanha promocional Natal Premiado, você pode comprar R$ 20 aqui, R$ 10 ali, você junta e depois sobe no sistema, é isso? Exato, e por isso que a gente acaba favorecendo os pequenos empresários. Uhum. Então, aquela pequena empresa que vende lá o Marmitex a R$ 12, R$ 15, ela pode participar da campanha, sabe? Aquela empresa que vende utilidades, né, a R$ 1,99, a R$ 5. Então, assim, ela pode participar da campanha. Então, é uma forma dela atrair o público, gerar um diferencial e fazer com que ali ela possa ter um movimento, um faturamento melhor. Tem uma expectativa, assim, de faturamento global no comércio com essa campanha, de acordo com dados dos anos anteriores? Olha, nós temos uma meta, né? Nós gostaríamos de atingir pelo menos 400 a 450 milhões de reais a mais com essa campanha injetados aí dentro das empresas participantes. 400 a 450 milhões. Isso, pelo menos 400 milhões é a nossa meta, mas a gente acredita que pode chegar a 450. É um volume bem interessante, né, em questão da economia. Volume interessante, até porque a gente está falando de legalidade, né, nós somos muito a favor, emissão de nota fiscal, só o comércio legal que participa, aquele que recolhe o imposto, até porque o nosso trabalho é justamente cada vez mais tirarmos as pessoas da informalidade, inclusive os pequenos empreendedores, e passar para a formalidade, porque ele vai estar de uma forma mais organizada, com um entendimento melhor, e assim a gente vai estar contribuindo com uma construção de uma sociedade melhor, que a arrecadação do imposto é justamente para se voltar para isso. Essa questão, né, aí contribui, né, com os serviços públicos essenciais, exatamente, né, educação, saúde, tudo que vem pela frente aí com a arrecadação de imposto, né? E o pequeno, talvez se ele fosse fazer sozinho uma promoção dessa, ele não teria condições, porque é burocrático, é custoso, né? Você tem que ter um prêmio ali atrativo, então acaba beneficiando todos esses comerciantes. Eu vou até te adiantar algo, né? Tá no forno lá, junto com esse projeto da campanha, existem outras ações. E provavelmente a partir de janeiro, pelo menos 300 pessoas deverão receber consultoria gratuita, nossa, orientação totalmente gratuita, durante pelo menos 90 dias, pessoas que já têm o seu pequeno negócio, mas estão na informalidade, certo, para que a gente possa orientá-las, conduzi-las, fazer com que elas entendam o que é um plano de ação, o que é um planejamento estratégico. Esse é um projeto novo de vocês? É um projeto novo. Olha aí, em primeira mão, hein?
Primeira mão. uma Estou ideia... adiantando aqui, a equipe lá vai ficar, né? Mas estou adiantando aqui. Mas aí vai ter que ver o vídeo até o final da entrevista, né? Até o final. Não pode sair pulando e nem parar no meio, né? E nós acreditamos muito, né? Então, o comércio, o mercado tem que ser formal, tem que ter uma percepção melhor de como que funciona. Número de lojistas que já aderiram à campanha, né, desse ano, mais ou menos quanto? Olha, nós chegamos a 1.800 até o presente momento, nós queremos chegar ainda a 2.000. Então, ainda tem vagas, tem oportunidades de ainda se inscreverem dentro da campanha. E isso distribuído nessas 55 cidades ou em mais cidades? Essa campanha, nós temos várias empresas espalhadas pelo estado que estão participando? Temos, mas o foco principal dela é o Vale do Rio Cuiabá. Certo. Então é Cuiabá, Várzea Grande, Acorizal, Santo Antônio, Jangada, Nobres, Rosário, Chapada, essas cidades vizinhas. Por quê? Nós pegamos um relatório do Tribunal de Contas aqui do estado e nós vimos que a maioria dessas cidades está na linha da pobreza. Uhum. Então, a gente enxergou na campanha uma forma da gente tentar fomentar esses municípios, fomentando o comércio local lá, de poder gerar mais oportunidades para as pessoas que ali moram. Então, o foco principal é nessa região. Mas existem outros vários municípios no estado que estão participando também. Fábio, fico até feliz em saber o quanto uma entidade, né, organizada como de vocês, a CDL e a FCDL, contribui para a nossa economia, né? Porque isso tudo faz movimentar a economia, emprego, renda, arrecadação de impostos, né? Parabenizar aí por essa campanha, agradecer pela entrevista aqui no MT Econômico e desejar que essa reta final de dezembro realmente, né, seja pujante aí para o comércio, para os consumidores, né? E que tudo dê certo aí. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Tenho certeza que vai ser um final de ano ainda muito bom, né? A única coisa que eu falo, principalmente para o consumidor, faça um planejamento financeiro pessoal lá, olhe o que você pode gastar, olhe os seus comprometimentos, o que você tem a pagar, vá às compras, mas faça aquela compra de forma consciente. Porque essa compra, ela é importante para o indivíduo, para o consumidor, mas também para o próprio empresário, porque daí sim nós vamos ter ali um fomento de uma forma mais saudável, e isso é importante para todos. Com certeza. Então, mais uma vez, obrigado, agradecer, e mais informações, essa entrevista vai estar no matogrossoeconomico.com.br, você pode ver mais detalhes. Obrigado, um ótimo final de ano para todos nós. Obrigado para todos nós.